Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã de terça-feira, 8h15 da manhã. Já preparei meu café. E não sei se tu sabe, né? Mas quem preparou o café hoje do comercial fui eu, Matheus. Foi tu que fez? O Elton chegou 10:08 hoje. Eu percebi que ele tá diferente. Ele tá diferente hoje. Ele fez com o arábico? Eu fiz com a arábica. Segundo a Cleide, é arábica. Daí ela mandou um print pra mim, olha, esse aqui é a arábica. Eu falei, tá é arábica. Então, eu fiz o café. Tá gostoso o café? Tá bem gostoso, cara. Tá bem bom. Tem certeza? Tá bem bom. É, bem bom, né? Tá uma delícia, eu tô vendo. Cara. Não, fiz 2 garrafas de café porque o Elton não fez café pra nós hoje. Tá, Elton? Então fica a dica aí, Elton, pra você amanhã chegar às 7h30 da manhã. Aconteceu todo dia às 5 horas ele vem pra fazer 5 horas ele já tá aqui já. Esse cara ama a SCI. Assim como a gente ama a SCI também, certeza, né? A gente só não chega às 5, chega às 7. Mas... Bom dia, pessoal que está nos ouvindo hoje. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Isso aqui está sendo transmitido, nosso podcast, o SCI Talks, está sendo transmitido pelo YouTube, também pelo Spotify e também por dentro da área do cliente. Então, você pode ver a gente aí o dia inteiro, no caso, porque o vídeo fica gravado também. Deixa o seu like, comente, compartilhe, mande para os outros contadores, para os outros colaboradores do seu escritório para poder participar aqui com a gente no dia de hoje, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre a parte contábil dos sistemas no visual e único, e aí mais precisamente a gente vai falar hoje sobre o encerramento do exercício ou o mais comum entre as pessoas, o tal do zeramento. Né? E a gente não tá aqui sozinho, né, Matheus? Nunca estamos. Nunca estamos. Estamos com pessoas maravilhosas, esplêndidas, incríveis. Eu aprendi o nome dela hoje, sabia? Como é que é? Brindavani. Acertei. Acertei, vice. É como se tivesse um acento, mas não tem um acento. Exatamente. É isso. A gente tá aqui com elas, pessoal. Estamos aqui com a Ellen. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Tudo bom certo. dia. Bom dia. Bom dia, cliente SCI, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. A Ellen está com a gente todas as segundas e todas as terças-feiras, tá? Às vezes ela vira host ali também e tal. Ela assume o meu lugar aqui. O Celso adora, né? Quando ela assume o meu lugar aqui, no caso. Tá certo? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. De boa, beleza. De boa. Estamos com ela, então, a Vrindavani. Isso. Vrindavani. Errei na segunda, mas na primeira eu acertei. Mais conhecida como a nossa Vrin. Tudo bem contigo? Tudo certo, eu sou analista do suporte fiscal contábil. Que legal. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje para participar desse bate-papo. Bacana, muito bom ter você aqui com a gente. A Ellen disse que você estava muito entusiasmada, de querer participar, querer ver como é que funciona o podcast aqui da SCI. Bom ter você aqui com a gente, que seja a primeira vez de muitas vezes aqui dentro do nosso SCI Talks. Essa é a ideia, entendeu? A Ellen já, ó, essa é a ideia. Já deu aquela puxada, já, ó, vai vir aqui. A gente tem 2 convidadas aqui dentro do nosso podcast aqui. Tudo bem com vocês? Bom dia, meninas. Bom dia, meninas. Tudo bem contigo? Tudo certo? Tranquilas? Logo vocês estão participando aqui com a gente, então. Com certeza. É nossa plateia ao vivo, né, Ellen, que você falou. Vivo, exatamente, faz ele tá aumentando. Botar mais cadeira aqui, Marcinho. Uma arquibancada. Show de bola. Bora então, meninas, a gente começar, vamos falar sobre zeramento. Isso aí. Então vamos começar explicando o que é. Claro. Até mesmo para vocês entenderem, ou se a gente tiver alguém, né, que não é de contabilidade, mas está assistindo porque gosta do nosso programa. Show. A gente vai explicar o que é o zeramento. Legal. Bom, o zeramento nada mais é que um processo contábil, que ele acontece, né, no final do exercício. Ah, mas eu posso fazer mensal, trimestral? Posso também. Nada impede de eu fazer só lá em dezembro. Até a gente meio que aconselha, porque daí o fechamento é menor, a conferência fica melhor. O sistema já bloqueia lançamento, impede de ficarem alterando, né? Após você fazer essa correção. Sim. Mas o que envolve esse processo, né? Esse processo, ele vai encerrar as minhas contas de resultado. Certo. Tá, Ellen, que contas são de resultado? Minhas receitas, meus custos e as minhas despesas. Então, essa informação, ela vai depois em outros relatórios, que a gente vai falar para frente, e a gente precisa saber se a empresa ela teve ali o lucro ou o prejuízo. Então, ele é por ano essa informação. Né? Certo. Exatamente. É importante destacar também que o procedimento ele tem a ver com a preparação lá dos balanços, balanço patrimonial, demonstração do resultado, e o zeramento ou fechamento das contas, ele serve para garantir a fidelidade lá dos relatórios e também para auxiliar o contador nessa parte de tomada de decisões. Tem até o exemplo também que o zeramento, ele é necessário, por exemplo, você vai pedir uma análise de crédito, o banco ele pode pedir o balanço para analisar. Aconteceu com uma cliente o seguinte, ela veio de um sistema para o nosso sistema, ela migrou de sistema, e com isso ela acabou encerrando no sistema anterior. Na hora que ela veio para o nosso sistema, ela esqueceu de fazer esse encerramento.
enviou lá para o banco e eles devolveram, porque ela tinha saldos de receita e despesa para zerar e transferir para o PL, mas acabou não fazendo. O que seria o PL? Patrimônio líquido. Oh. Que daí é o lucro ou Sim. o prejuízo. Uhum. Com isso, ela teve que fazer o procedimento e enviar. Certo. Então, isso acaba interferindo também nessas análises. No dia a dia, né? Uhum. No próprio dia a dia, que às vezes a gente não percebe, a gente acha que é só dentro do escritório. Mas, pô, ela precisou para uma análise de crédito para ver se ia ser liberado ou não. Exatamente. Então, tem contas de resultado, receita e despesa, tem que zerar e transferir para o PL. Tá, eu te pergunto assim, e se por acaso não zerar? Então, daí eles devolvem. Porque Mas, se tem saldos, precisa ser zerado. Certo. Se não tem saldos, não tem problema. Porque não tem nada para transferir para lucro ou prejuízo. Mas se eu tenho lá saldos, eu tenho que fazer essa transferência para ver se minha empresa deu lucro ou prejuízo. Uhum. Pensa no teu dia a dia. Certo. Tu tem a tua receita, que é o teu salário, e tu tem as tuas despesas. Água, energia, sei lá, aluguel, né? Apesar que isso pro Douglas é uma receita, como a gente vem vendo nos outros podcasts. Eu conto ela aí. Contabilidade SA. Isso. Douglas, Douglas SA. Então, o Douglas tem muitas receitas, né? Poucas despesas. Talvez com balada, festa e tal. Eu nem vou em festa. O rei do camarote. Rei do camarote, ó. Não, pior que é brincadeira. Então, pior que não tu nada. tem que fazer o teu fechamento no final Isso do é um mês. pouco. Sim. Pra tu ver se tu ficou com lucro ou se tu tá negativo, se Certo. tu tá no prejuízo. Essa é a ideia, só que voltada pra dentro das empresas, entendeu? Do Douglas Entendi. SA. Tá, então eu vou lançar tudo que tiver pra lançar referente De a receitas e Despesa. despesas, entradas e saídas, digamos assim, questões financeiras. Isso, E no final do ano eu tenho que zerar isso. isso. Sempre no final do ano. Não, tu pode fazer mensal pra um controle ou trimestral. Tá. Eu Claro. posso fazer isso por dentro do sistema, Com certeza. mas eu posso fazer por fora também, não? Só se tu fizer manual, né? Daí deve ser uma um burocracia retrabalho, incrível, né? Isso. Além até uma dúvida, por exemplo, às vezes eu faço reunião com alguns clientes que eles comentam sobre eu ainda não fiz o zeramento, o encerramento do exercício de tal empresa de tal ano. Como é que funciona esse processo retroativo dentro do sistema? Tem como fazer? Gera alguma multa? Não tem como fazer? Tem como fazer dentro do sistema, né, esse processo retroativo, mas a gente tem que se alinhar que a gente tem uma declaração que isso vai impactar. Digamos assim, ó, para exceder, tu precisa fazer. Então, esse ano de 2025, a gente vai entregar 2024. Então, 2024 tem que estar encerrado, senão você não consegue fazer a sua ECD. Perfeito. Um outro ponto que a gente tem é quando o cliente ele já fez esse encerramento e ele precisa reabrir, né, Brin? Esse daí a gente entra num ponto bem delicado. Porque a ECD, puxando um pouquinho para a ECD, porque Sim. o encerramento ele tem um impacto muito grande nessa entrega. Se você entregou a ECD, já tinha zerado, já estava com todos os saldos ali certinho, a movimentação, na próxima, se durante esse ano, porque é uma entrega anual, você esqueceu da ECD, já entreguei, esqueci completamente dela, fui lá, quis reabrir o encerramento para mudar, eu acredito que eu fiz isso daqui errado, quero modificar o valor, então vou mexer, mas esqueci que eu já tinha entregado a ECD. Na próxima entrega, já vai dar divergência de saldo, porque o saldo final tem que bater com o saldo inicial. Com isso, você já está no prazo, perto do prazo da próxima entrega. Certo. Até você ver o que você mudou no ano passado. Ou... Lembrar que tu mudou. Exatamente. Olhar se estava certo a mudança que você fez ou não. Sim. Para caso for necessário, retificar a ECD e daí fazer a entrega daquele ano. Tá, e para descobrir onde eu errei? Então, daí... Existe a possibilidade disso? Existe. Tem. Eles entram no atendimento, geralmente. Tá. E a gente pede o arquivo Tá. anterior. A SCI consegue estar ajudando o cliente. Consegue. Quanto a O isso? cliente, ele conseguiria fazer isso. Uhum. Se ele pegar o layout do SPED ECD, olhar o registro que tá dando erro, aí ele vai lá no registro, compara o arquivo do ano anterior com o atual, vai ver que o saldo final de um é diferente do saldo inicial do outro, que é o que a gente faz aqui internamente para poder identificar. Ou olha log do sistema. Exatamente. E além disso, ele pode olhar no próprio validador, que às vezes eles gostam de ver lá o balanço que eu entreguei, lá no validador eu consigo abrir o meu balanço, olhar conta por conta. Então é um retrabalho, Sim. né? Vai olhar conta por conta para achar qual não que é bate com o diferente. saldo do sistema. Beleza, então a SCI, juntamente com a equipe de atendimento, equipe de suporte, vai estar aqui para poder estar ajudando, auxiliando o cliente a encontrar esse erro que ele mesmo fez lá em algum momento da vida, do mês, do ano, do dia. Exato. Exatamente, entendi. E os clientes vão até notar que agora a gente tem avisos na tela do encerramento justamente Ah, por que esse legal. impacto na ECD. Olha, Então,
vou mexer lá, esse aí vai abrir um aviso falando, essa empresa entrega ECD, e vai estar todo o aviso ali para você repensar se realmente vai ter que abrir. Isso. Certo. Porque geralmente acontece muito por questão do fiscal, por ter que recalcular algum imposto, aí vai tentar recalcular, o sistema vai dizer, não pode, porque já tem encerramento, ou tem bloqueio de lançamento, né? Então, quando for lá no contábil para excluir o zeramento, vai vir essa mensagem, né? Notificando da importância, do perigo que é. Sim. Né? Não vai barrar. Ele só vai perguntar pra gente gravar no nosso log se tu realmente quer fazer essa exclusão ou não. Até pra facilitar depois pra gente procurar, ou pro cliente também procurar, porque o log é aberto pro cliente consultar também. Legal. Essa mensagem, ela tem já faz um tempo, né? Então, ela saiu informação. recentemente. Recente? Que massa! É uma inovação para ajudar os clientes, até para eles lembrarem, porque a gente sabe que a vida deles também é corrida, Também é né? corrida, exato. Entendi. Que bom que a gente fez isso, desenvolveu, Sim. porque o cliente possa estar entendendo e compreendendo ali, no caso, todo mês. Além dessa mensagem de exclusão, foi implementada a mensagem de transação. Não que a gente não tinha, a gente já tinha no sistema, ela apresentava embaixo, assim, no canto, no final do processo. Agora ela já apresenta antes se você tiver uma transação em aberta. Por quê? Isso faz impacto no fechamento das contas. Porque uma transação SPED em aberto, né? O que seria isso? O que seria isso, dona Ellen? Pois é, o que seria isso? Diga-me. Seria, por exemplo, eu ter o saldo de débito e crédito fechando, mas eu não ter o código de transação, para dizer que isso é um fato contábil, é um lançamento só. Sim. Então, minha soma de débito e crédito está fechando. Ou eu posso ter o caso de eu ter apenas o débito informado e não ter o crédito. Então, isso não vai estar fechando contabilmente e eu preciso lá informar. A gente tem processo para o sistema fazer automático essa transação SPED, mas o sistema não pode ir lá sozinho e simplesmente dizer, vou botar a conta banco. Pra fechar essa transação, né? Já não era. Posso. Então, o sistema ele vai conseguir fechar essa transação SPED quando eu tenho a conta débito e eu tenho a conta crédito informada. Certo. Só falta o código da transação SPED. Aí o sistema fecha. Senão, a gente tem que olhar no manual, conferir manualmente lá. O sistema vai trazer com xizinho, né? Que está em aberto. Você acessa esse lançamento, informa essa contrapartida que falta e vida que segue. O sistema notifica também, quando tu entrar na tela de lançamento, se ficou transação em aberto, ele vai dizer, ei, Ellen, fecha essa transação aqui. Agora, se o Douglas acessar, não vai aparecer pro Douglas. Certo. Porque é uma tarefa minha que eu não executei. Mas se tu entrar no processo de transação, ele vai te notificar que aquela transação tem aberta. Aí tu pode vir me cobrar, por exemplo. Entendi. Olha, que legal. Ou entrar Bacana. e fechar também, caso eu esteja de férias, alguma coisa aconteceu. Tu pode fazer esse processo. Bacana. Legal. Importantíssimo, né? E bom que ele mostra o dia, né, da diferença. Exatamente. Então facilita para ir lá naquele dia e verificar o que faltou. Sim, Fica mais assertivo, para poder né? ajustar Sim. mesmo já perfeitamente no dia que realmente teve o problema, o erro ali no caso, a falta da informação. Isso. Exatamente. Legal. A gente tem a Bia, que tá toda quinta-feira aqui com a gente no podcast, Bom dia, né? Bia. Oi, Bia, tudo bem? A Bia, ela falou uma coisa bem legal aqui. O NV e o Único tem ferramentas excelentes de zeramento, inclusive para facilitar a entrega da ECD, quando o contador anterior não zerou e foi uma empresa que foi pega no meio do ano. Exatamente. Sim. Ele vai fazer isso pra gente de uma forma bem prática, né? Ela disse uma outra coisa que a gente vai entrar nesse assunto. Ela falou assim, e tem o chip... Aqui, ó. Viu? Eu tava esperando também. Só a gente vai Bia entrar falou no no- início, né? sobre o chip. E ela falou assim, tem o chip do zeramento. Exatamente. E aí, o que a gente poderia falar para os nossos clientes que estão nos ouvindo sobre o chip do zeramento? Então, a gente tem um processo, além do chip, a gente tem um processo chamado preparação para o encerramento do exercício, que pode ser lá usado no processo manual, que tem um flag. Então, é só clicar ali que ele já sabe que contas você quer utilizar. Pelo chip, você consegue automatizar esse processo. Com isso, ele vai olhar aquela preparação que você fez no encerramento. Sim. Lá no plano do chip, você vai escolher se vai querer encerrar anual, trimestral, conforme a preparação feita, e agendar ele. Com isso, você não precisa se preocupar. Toda vez que chegar naquele dia, o sistema ele vai fazer para você aquele encerramento. E, além disso, o processo de a preparação do encerramento, você já pode deixar ela preparada. Anual, trimestral, tudo preparada. Certo. E Pelo chip. pelo chip. Certo. E o processo também é feito, a preparação por plano de contabilização. Então, Facilita muito. Exatamente. Você não precisa ir em cada empresa, eu vou preparar. Não, é por plano de contabilização. Então, se todas as suas empresas utilizarem aquele plano, já vai estar preparado. É uma preparação muito só. E essa preparação, ela fica separada do chip. Digamos, eu não quero usar o chip. Sim. Porque você ainda não conhece. Porque se você conhecesse, Se você vai você usar o chip. conhecesse, Exato. isso mesmo.
Então, Vai eu se posso... encantar pelo chip. Exato. Nossa, é sensacional, incrível. Então, eu posso preparar essa conta e entrar no processo manual, que nem a Avril falou. Quando eu entrar ali para fazer o processo de zeramento, ele já vai sugerir as contas. E eu não preciso toda a vida ficar pensando, que conta que eu vou utilizar aqui? Então, o contador do escritório pode sentar, configurar, e depois os analistas apenas operar o sistema, que vai tranquilamente, né? Sim. E um ponto importante que a Avril comentou ali, nesse processo, a gente tem a opção de fazer ou não a transferência para o patrimônio líquido. Então, tanto eu posso deixar automaticamente preparado, ou se for fazer o processo manual. Se o cliente, no manual, não flegar para fazer a transferência e botar as contas, né? Ele tem que fazer esse lançamento manual depois no contábil. Porque eu preciso transferir, não é só zerar a conta. Tá, e para onde vai o resultado disso? Isso vai para o lucro ou para o meu prejuízo. Sim. Então, não usou a transferência ali, tem que fazer o lançamento manual para depois levar para o teu balanço patrimonial, né? Certo. PL, para poder fechar. Eu sou um defensor do chip. Para mim, essa automação, esse robô é um mais utilizado e precisa ser utilizado dentro dos sistemas. Pode ser muito explorado, né? Isso. O cliente que tem dúvidas, a gente teve na semana passada aqui o Ayrton e o Marcelão falando sobre o chip, de como utilizar em várias formas, vários jeitos ali no caso, e a importância dele no dia a dia ali no caso referente a cada módulo, a cada sistema, cada funcionalidade, tantas coisas que ele pode fazer. A gente já falou na parte de folha sobre ele, na parte fiscal, na parte contábil, na parte de gestão. Então é importantíssimo o nosso cliente ele estar ciente que nós temos esse robô de automação de rotinas, vai te ajudar em todos os módulos, todos os sistemas ali no caso. O chip vai funcionar como se fosse um colaborador. Um colaborador. Né? Você vai dizer para ele o que ele precisa fazer, quando precisa fazer, para qual grupo de empresa ele vai trabalhar, ele trabalha sozinho. O Ayrton aqui na semana passada, na sexta-feira passada, ele falou que ele pode, a empresa pode demitir 2 colaboradores. Eu falei, não fala isso aí. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? Que as pessoas vão pensar da gente. Ele vem para ajudar. Diminuir a demanda dos usuários. Eu posso pegar mais empresas. Posso pegar mais clientes, exatamente. Boa, Ellen. Aumentar o faturamento, trabalhar, atender mais. Eu não preciso contratar mais. Isso mesmo, posso pegar mais empresas. Exatamente. Ter mais clientes dentro do meu portfólio. Essa é a jogada. Exatamente. Então, tipo assim, se você tem dúvidas, o nosso cliente que está nos ouvindo, você tem dúvidas de como utilizar o chip, procure a área comercial, a gente vai estar conversando com você, te direcionando para a parte de treinamentos aí no caso, para você poder deixar o sistema totalmente parametrizado, poder entender, compreender como é que funciona o chip e utilizar ele na sua excelência dentro do escritório, tá? Procure a gente vai poder estar te ajudando, te auxiliando quanto a isso. Cara, sensacional. Meninas, eu tenho uma dúvida. Agora que a gente já pegou uma base realmente do zeramento, eu queria falar um pouquinho sobre processos. Né? Como que hoje o contador ele realizaria esse processo na prática? Então, o contador, ele vai olhar o balanço dele, vai olhar os saldos do ativo e passivo, vai verificar se está tudo certinho, se não faltou contabilizar nada, nenhuma nota fiscal, vai olhar as despesas e receitas, ver se não faltou lançar nada, uma água, não faltou nada. Depois disso, ele vai fazer o processo de encerrar as contas de receita, despesas e de custos e transferir para o patrimônio líquido. Então, ele tem que ter essa conferência. Então, por mais que, por exemplo, a gente tem o chip aí, que ele tá aí para facilitar mesmo a vida do contador. Nosso chuchuzinho. Você gosta de chuchu? Eu gosto de chuchu, eu gosto de chuchu. Tu gosta de chuchu? Não. O sim, ele é muito claro, entendeu? É muito direto. A gente não pensa. Por mais que ele esteja aí para facilitar a vida do contador, sim, tem que ter essa conferência. Então, ele encerrou lá, mesmo assim, você tem que conferir o seu balanço, ver se está tudo certinho, para daí poder usar esses dados para tomadas de decisões e os processos que a empresa utiliza para pedidos de créditos, financiamentos. Perfeito. Tem uma pergunta da Zoom aqui, ela falou o seguinte, tem algum relatório para conferir essas críticas? Existem algum relatório dentro do sistema? Por exemplo, pode ocorrer de eu encerrei, mas tenha uma conta que ficou com saldo. Vamos dar uma olhadinha o que ocorreu. A gente tem o relatório de críticas de lançamento. Com isso, a gente consegue abrir ele e lá ele vai apontar exatamente o que está inconsistente. Eu fiz um lançamento de conta participante, mas não informei o participante. Exato. Certo. Só ir lá, ajustar e excluir o encerramento, né? Para fazer que vai dar certinho. Então, legal. A gente tem relatórios de conferência. Legal, muito show. O Celso, que estava aqui com a gente há um tempo atrás, aqui no podcast, participou aqui com a gente, né? E todos os dias ele acompanha aqui com a gente o nosso SA Talks. Ele deu uma dica que eu gostaria que vocês falassem sobre.
O correto é não abrir o encerramento do exercício. Se tem que fazer ajustes, faça um lançamento extemporâneo. Ó, falei bonito, né? Exatamente. Falou Extemporâneo. bonito. Essa palavra. Caramba, fiquei de cara agora. Extemporâneo? Sim. Aprendi uma palavra nova, extemporâneo. O que vocês falam sobre isso, meninas? Nessa dica do Celso aqui. Sim. É uma alternativa falando se a gente Uhum. precisar mexer na parte contábil. Tá. É perfeito. Uma Faz essa alternativa. Isso, Uhum. porque daí essa parte do extemporâneo a gente consegue jogar Uhum. datas retroativas e tudo mais. Uhum. Falando em parte fiscal, Uhum. um lançamento extemporâneo nem sempre vai resolver o problema do cliente. Tá. Porque às vezes ele tinha um lançamento, ele tinha o valor contábil, Certo. mas ele não destacou um imposto Ok. que tinha que ser destacado. Ele botou em que era isento, por exemplo. Uhum. E na verdade deveria ser tributado. Uhum. Então ele vai precisar alterar isso na nota e daí recalcular o imposto. E daí, nesse recalcular o imposto, Uhum. vai depender a forma de contabilização do imposto. Certo. Se ele contabiliza pela guia, Uhum. se ele contabiliza pela pressão, ou se ele contabiliza na nota pra gente saber aonde é o impacto. Uhum. Na nota, no momento que tu alterar a nota, já vai mexer no contábil, então o impacto já é momentâneo. Se for na apuração, vai ser na hora que apurar, ou se for na hora de emitir a guia. Então, para situações fiscais, o lançamento extemporâneo nem sempre seria a Uhum. solução. No fiscal, mas no contábil, No contábil dá pra fazer o que perfeitamente, com conforme a certeza. dica aqui do Isso. Celso. Celso, obrigado. Saudade de você, né? Vamos marcar aí mais um podcast pra você participar aqui com a gente, tá certo? Com aquelas piada suja e pesada. Eu fui contar aqui antes essa piada, ninguém riu, tá? Tipo, assim, ó. Deixa o Celso contar, né? Eu não tinha entendido. Não, Eu deixa fiquei quieto. esperando Não o vou resto nem da falar piada, de novo. mas era só aquilo. Tá, a Zuma até falou. E hoje, vamos ter as tão esperada piadas da Ellen? Então, Não só da Ellen, tá? Fiquei sabendo aqui, tá, Zuma? exato, Vai ter eu ia dizer, da já Vrim que também vai vocês ter. deram a abertura, O spoiler eu aí. acho que a Spoiler não, Vrim abertura. vai trazer uma piada agora. Então, nesse momento, momento, rufos os tambores, Isso. a Vrindavani, olha, acertei isso. A Vrim vai fazer uma piada, vai trazer uma piada aqui pra gente. Fique à vontade, Vrim. Porque o Joãozinho não tem problemas com a vida. Porque o Joãozinho não tem. Não Pera, tem problemas Pera. com a vida. não tem problema. Porque ele usa SCI. É uma Olha, boa é uma boa, também. boa, essa foi boa, tá? Não é? Eu Foi puxar boa. saco, né, cara? Por que eu não pensei nessa? Por que eu não pensei nessa? Por que o Joãozinho não tem problema com a vida? Porque ele zerou a vida. Essa mesmo? Ele zerou a vida. Mas quando zera a vida? Quando zera a vida? Mandou bem. Boa, boa. Porque a gente tá falando de zeramento. Então, daí eu né? pensei, daí a gente tá falando sobre o quê? Zeramento, né? Exatamente. Contábil. Não, pode ser então. Fechou. Não, ficou. Os Deu, dois cara, mandaram assim. bem. Muito bom. A Sim. Zuma deu várias risadas aqui. É isso. Continuando, meninas. Continuando. Aqui eu tenho uma pergunta. Como isso impacta os relatórios contábeis da empresa? Bom, já começa pela DRE, que é um Tá. relatório, porque ele Uhum. demonstra o resultado do exercício da empresa. Uhum, Então você precisa executar ele, né? uhum, E também impacta no balanço patrimonial, porque depois que eu fizer o zeramento, então zero as contas de resultado, eu preciso levar para o PL, que seria no lucro ou no prejuízo. Então, para meu ativo, passivo e PL fechar, eu tenho que ter essa transferência de saldo, né? E sempre salientando que se mexer num ano, olhe os períodos futuros Uhum. por causa do saldo final e o saldo inicial, né? show. Legal. E sobre a parte dos erros em si, né? Vocês, imagino que vocês realmente têm toda uma experiência, uma prática em cima desse processo, né? Nesse sentido. Uhum. O que mais a gente pega é questão Uhum. de exceder. Esses Uhum. erros de exceder, Sim. de mexer no encerramento, Uhum. ou inconsistência no encerramento, não encerrou todas as contas. Então, para empresas que entregam ECD, o impacto do encerramento é muito grande. Uhum. Então, tem que estar atento a essa parte. Na questão do Lalura, até pensando em questão de impostos, De né? impostos. Porque o Lalura é sobre o lucro, a apuração ali. Então tem que estar atento nisso para não ter multa, juros. Sempre pensar no Exatamente. pior cenário, assim, né? Por exemplo, encerrei lá, tenho as minhas contas de receita e despesa, fiz a transferência para o Lalur, que hoje a gente tem integrada no sistema. Legal. Fiz lá a preparação para o Lalur, integrei do Uhum. contábil para o Lalur. Sim. Depois eu vou e mexo no contábil, mas eu já tinha apurado meu Lalur. Exato. Esqueci dele. E aí, o imposto vai ser menor? O que ocorreu? Vai dar divergente o Lalur com o contábil? Isso. Sim. Daí às vezes só vai ver lá na ICEF, que é uma outra Exatamente. declaração. Uhum. Daí já passou aquele período. Então Uhum. é sempre bom
tem em mente em tudo que pode afetar quando a gente fizer alguma alteração de abrir o zeramento, né? Certo. Perfeito. E quais que seriam os impactos desses erros? Multa, Uhum. né? E é pouco Sim. essa multa ou é muito essa multa? Tipo assim, existe uma porcentagem Ah. sobre... Exemplo, tem 2% sobre faturamento e tal. Então, a gente fala em multa porque daí, digamos assim, tu já entregou o teu LALUR. Se tu Uhum. reabrir e mexer em alguma coisa e tiver que fazer novamente, Uhum. aí vai ter essa questão de diferença que tu deixou de pagar a mais naquele período, né? Uhum. Não vou lembrar de cabeça agora o percentual Sim. que é sobre o LALUR. Mas eu acredito que, além disso, tem a questão de ter que reabrir ECD, né? Uhum. Sim. Pode ter a questão do meu cliente não confiar Exatamente. mais em mim como escritório, né? Uhum. Até porque o fornecedor, pode ter fornecedor que queira olhar o seu balanço para ver se você vai ter condições de pagar ele depois, Exato. né? Para analisar. Então, se não tiver correto, pode ser que eles desconfiem também. Uhum. Não vou fazer. Uma falta de confiança pode gerar, Exato. então, Uhum. que é pior do que um... Desculpa, mas tipo, a falta de confiança ela é pior do que tu pagar uma multa, sabe? Porque tu vai perder um Exatamente. escritório, vai perder um cliente, Perde a esse cliente... credibilidade, né? Isso, aí essa é a credibilidade, exatamente. o cliente vai falar para outros colegas do mesmo Uhum. ramo, outros setores, no caso, cara, essa contabilidade aqui não tá legal, não é bacana, não dá pra confiar. Perde a credibilidade mesmo, né? Exatamente. Ó, eu tenho duas coisas aqui pra falar pra vocês. A Amanda Venzon, né? Se eu falei certinho, acho que é Venzon. Venzon. Tá, fechou. Essas duas são show no sistema. E agora até nas piadas. O meu hahaha. É tipo RS, sabe? Tipo isso. A Priscila Fernandes, ela falou o seguinte: muito legal ouvir a Vrim aqui. A troca de ideias está sendo super valiosa, um feedback bem positivo aí, tá? Amanda Venzon, acertei agora? Acertei, vice. Falou o seguinte: estamos aguardando ansiosamente e já preparados para atender os clientes que querem entregar as declarações com antecedência. Nossa, Então, Exato. nossa Ela equipe- falou uma coisa muito importante. nossa equipe de atendimento está pronta aí para atender os nossos clientes, esperando eles para a gente fazer isso de forma... Quem puder antecipar, já antecipa. Isso aí. Fica a dica aí para os nossos clientes que estão nos ouvindo, para se quiserem se antecipar, esse é o momento. A gente está Exato. aqui para poder ajudar vocês. Equipe de atendimento apta, excelente, pronta para poder te auxiliar, te dar o direcionamento e fazer juntamente com você o que precisa dentro do sistema aí, tá certo? Beleza? Fica a dica para o nosso cliente. Já falando um pouquinho aqui, né? Então, o que acontece? Aqui embaixo, Matheus, está passando as nossas redes sociais aqui, pessoal. Então, siga a gente aí no SCI Sistemas lá no Instagram. Siga a gente dentro do... curta aí, comente, compartilhe dentro do YouTube também. Ative o sininho para que você possa ver tudo que a gente traz aí da SCI Sistemas, de todos os módulos, todos os sistemas, todas as linhas aí que a gente fornece para os nossos clientes. A gente não trabalha somente com sistemas contábeis, a gente trabalha também com LGPD, a gente também trabalha com o sistema dos síndicos, a gente tem parceiros aí que trabalham com a gente já há bastante tempo também. Exatamente. Vocês podem estar conhecendo um pouco mais profundamente, né? A gente tem as tecnologias web aí, que a gente também fornece para os nossos clientes no dia a dia, tá certo? Siga ali Tom Marçal e Everton Marçal nas redes sociais para vocês poderem estar se comunicando ali com eles também, tá certo? E hoje, né, joga na tela, Lu. A Lu que tá comandando hoje os batidores. Ó lá, destrave a sua contabilidade, então hoje, dia 18 de março, às 15 horas da tarde, então vai estar aqui Bia, Lion, Camila, falando sobre como você pode ajudar os seus clientes, no caso, a ganhar mais, a como os contadores que estão aí trabalhando juntamente com você dentro do escritório podem ser mais ativos, podem ser mais proativos, no caso, destravando o dia a dia de cada um, tá certo? Então fica a dica, vai lá, dentro do nosso site da SCI, você pode fazer a inscrição, né? Temos a inscrição aí pelo YouTube, temos inscrição aí pelo LinkedIn também, você pode estar fazendo isso, mas hoje vai ser transmitido aqui ao vivaço, com essas três feras aí, o Lion aí, a Camila e a Bia vão estar participando aqui com vocês no dia de hoje, tá certo? Não perca, né? Eles vão falar sobre automações e integrações para rotinas do novo visual. Isso aí. Vai ser bem produtivo. Focadíssimo, pessoal. vai ser bem produtivo pro dia a dia de vocês. E como a gente faz aqui todas as manhãs, então hoje vai ser focado no novo visual, hoje à tarde com essa galera aí, para vocês poderem entender, compreenderem, aprenderem e utilizarem a ferramenta e o sistema na sua excelência e na sua totalidade, tá certo, pessoal? Fica a dica para vocês hoje às 3 horas da tarde. Isso aí. Beleza? A gente já tá inscrita, né, Vrim? Vocês estão inscritos? Exatamente. Também A estou gente inscrito. vai participar. Vou participar. Não iremos perder. Não iremos perder. Estaremos lá no chat, lá olhando, visualizando tudo. A gente vai receber muito cliente ali, no caso, referente a essa live de hoje, tá certo?
É isso? É isso, e pra fechar, vou fazer minha piada, né? Uhum. Eu não posso ir embora sem uma piada. Tá, e depois eu tô... porque eu tenho um negócio aqui que o Bruno falou. Não, pode falar antes. Pode ser? Pode. Pode ser. O Bruno falou o seguinte. Muito legal. O Bruno falou o seguinte, Bruno Teixeira. Até eu que não sou do contábil entendi perfeitamente como funciona o zeramento e a importância. Excelente explicação, meninas. Olha que legal, muito obrigada. bacana, tá? O Carlos Eduardo também falou o seguinte. A dica da Amanda Venzon... Venzon, falei certo? É muito valiosa. Estamos preparados e, conforme a Ellen disse, não deixem para a última hora. Antecipem as entregas das declarações. Então, o Carlos também está pronto para atender os nossos clientes aí Isso na aí. sua totalidade, tá certo? Certo. Ó, o Marcos lá da Vânio Contabilidade lá de Garopaba, tá aqui com a gente, tá? A turma toda tá ligada. Um abração lá para Garopaba. Final de semana estaremos em Garopaba. Eu, o Ivan e o Yuri vamos para Garopaba final de semana. É sério, cara. Vânio Contabilidade, obrigado aí pela sua participação. Importantíssimo, tá? Beleza? Agora nós temos uma piada da Ellen. Não pode. Não pode. Segunda É e o momento terça mais tem esperado. que ter piada da Ellen. Meninas, se preparem, tá? Próximas vezes, quando vocês vão participar aqui com a gente, Sim. aí vai ter piada e vocês vão ter que trazer piada, tá? Só Exato. pra deixar claro. Exato. Juntamente com a Ellen. Ellen, Piadas vamos lá. ou encenações para o Douglas. hã? Lembra que tu fez aquele dia o ator? Ah, não, eu sou. Ó. Ah, Desculpa, eu não fiz teatro, né? Mas. Tá se descobrindo. Tá, Diga-me. vocês sabem qual é o maior sonho de um contador? Ah, peraí, vamos lá. Eu já acertei uma Peraí. antes, né? Agora tá contigo. Peraí, vamos pensar. O maior vamos sonho pensar. de um contador. É. Zerar a vida. Não, zerar a vida. Porra, ele vai morrer. Foi. Eu tinha Tá, maior pensado numa sonho piadinha de fazer do Mario. De um Só que eu fiquei, que cara, Mario. mas o Mario, se ele zerar, Que ele Mario? morre, daí é ruim, entendeu? Não, do Super Mario, do Super Mario. videogame. Deixa eu ver, vamos ver. Aí eu pensei, pô, não vai ficar legal. Repete a Como pergunta. é que é? Sabe qual é o maior Não é sonho pra de ler um resposta. contador? Qual é o maior sonho de um contador? É. Receber seus honorários 100% Ele completos. já usou a tentativa dele. E tu já usou Ah. a tua agora. É. Vocês acham que é? Vai ficar Não, chutando não, eu aqui. vou tentar Claro, até vai ficar- conseguir. Não, Eu sou brasileiro, eu tento até é conseguir. só uma Ah. opção, né, Brin? É verdade. Tá, e Bom. qual que é? Fazer um zeramento sem nenhum erro e no final ver os números darem zero. Darem o quê? Zero? Zero. Porque tem que zerar, o zeramento tem que zerar, Boa, Ellen. viu? Excelente, Ellen. Ai, Boa. Muito bem. Maior que essa de ver os números darem zero é o balanço fechar, né? É isso, meninas. É isso. Com essa piada da Ellen, A gente encerra a nossa terça-feira. a gente encerra a nossa terça-feira, nossa parte contábil. Muito obrigado, meninas. Obrigado, Vrim. Obrigado, Ellen, pela participação. Obrigada. Importantíssimo isso aqui, tá? Muito legal a gente poder falar sobre um assunto bem legal, bem bacana e trazer exemplos, como a gente trouxe aqui, referente ao que não fazer e ao que fazer. E como a galera aqui do atendimento tá aqui no chat aqui com a gente, falou, juntamente com vocês, a gente tá aqui para poder ajudar os clientes, a gente tá aqui já para poder antecipar tudo que vocês precisarem, ali no caso, dicas, informações, a gente vai dar um norte, vai dar um horizonte ali para vocês poderem compreender e entender dentro da parte aí, juntamente com a equipe de suporte, tá? A gente tá aberto para falar com vocês, nossos clientes, tá certo? No dia a dia, beleza? Finalizamos aqui, obrigado, Matheus, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado, Fechou? meu querido. Pessoal, hoje a gente encerra o nosso SA Talks, mas amanhã a gente está aqui com a equipe de Folha, juntamente com a Cleide, tá bom? Que vai estar participando aqui com a gente no dia de amanhã. Hoje, não esqueçam, às 3 horas da tarde, destrave a sua contabilidade com Lion, Camila e Bia, tá? 3 pessoas sensacionais aí que vão ajudar vocês, os nossos clientes aí a entender um pouco mais sobre o novo visual, o sistema da SCI, tá certo? Beijão no coração de vocês. Até amanhã, boa terça-feira. Forte Tchau, abraço. tchau, pessoal. Tchau, tchau.